Meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. E hoje o passo a passo, meus amores, é desse pão, gente, de batata, ó, maravilhoso, tá? Muito fofinho. Olha só, gente, olha essa massa. Simplesmente divina, meus amores, tá? Ó, olha só, gente. E faz bem rápido também, tá? Bem fácil de fazer, tá bom? Então, meus amores, eu espero que vocês gostem, que vocês consigam fazer, tá bom? Na descrição do vídeo tem a sugestão de venda, caso você queira fazer para vender, certo? Então, simbora lá, gente, pro passo a passo desse maravilhoso pão de batata. Então, vamos lá, meus amores, começar fazendo aí esse pãozinho, gente, de batata, que fica uma delícia, tá bom? Então, meus amores, para começar aqui, deixa eu mostrar para vocês, ó, a batata, tá? Aqui eu tenho 336 gramas, gente, de batata, tá? Cozida, está quente, gente, tá? Minha morninha. Eu amassei, tá? Bem amassadinho, tá bom? E vou colocar aqui, meus amores, dentro dessa bacia, tá bom? E pra você aí que de repente não tem a balança, não se perder na quantidade, eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar a massa da batata aqui dentro dessa xícara, tá? Essa xícara aqui é de 200 ml, tá bom? Uma xícara aí de chá normal, né? Que a gente usa aí no dia a dia, tá? Vou colocar aqui dentro a batata amassadinha. E aí, pra você ter uma noção aí, né? De quanto estar colocando aí na sua receita, certo? Então, eu vou colocar bem, ó, bem certinho aqui essa quantidade de batata, tá? Então, uma xícara de batata amassada, né? Ou então as gramas lá que eu falei pra vocês, né? Acredito, meus amores, que vai dar aqui, ó. Ó, 2 xícaras, gente, tá? Ó, 2 xícaras de chá de 200 ml de batata cozida, tá? Ou 336 gramas de batata, tá bom? Porque daí, se eu for falar a quantidade de batata, gente, que nem eu falei pra vocês, tem batata que é maior, outras que é menores, né? Então, aí fica um pouco difícil, tá? Então, vou deixar dessa forma pra vocês, certo? Aqui, meus amores, eu vou pegar o óleo, vou usar essa mesma xícara que eu usei pra batata e vou estar colocando o óleo, ó. Então, aqui eu tenho uma xícara de óleo. E quase meia, gente, tá? Não é bem meia, não. Eu acho que daqui uns 2 dedos, tá? Uma xícara e 2 dedinhos aí de óleo, certo? Então, beleza. Coloco aqui colheradas, meus amores, de açúcar, gente, ó. Vou colocar 1, 2, 3, 4, 5 colheres de açúcar, tá? E também vou pôr meia colher assim, meus amores, ó, de sal, tá? Ó. Essa colher é a colher de sopa, tá? Vou colocar mais um pouquinho, tá? Pronto. E já coloco também o fermento, ó, gente, o fermento, tá? Para pão. Então, vou colocar aqui, ó, 1 colher de sopa cheia e mais um pouquinho, ó, tá? Uma colher quase que 1,5, né? Colher, tá? E agora, meus amores, eu vou mexer esses ingredientes. Se você quiser, você pode estar colocando um ovo, só que daí você precisa diminuir a quantidade de água, tá? Que eu vou estar colocando, tá bom? Ou então, gente, até chegar ao ponto, tá? Você pode pôr o ovo aqui, tá? Trocar também a água pelo leite, se você desejar, tá? Mas eu quis fazer aqui uma receita mais econômica, tá? Sem esses 2 ingredientes, mas se quiser, você pode pôr, tá bom? Aí depois é só esperar atingir aí a consistência da massa, certo, meus amores? Então, aqui vou mexer bem, gente, mexer bem aqui esses ingredientes, pra dar uma boa misturada, né? Pronto. Vou colocar aqui água, gente. Aqui, meus amores, eu tenho 400 ml de água, tá? Eu vou colocando aos pouquinhos, e aí, se sobrar, eu falo pra vocês, tá? Quanto sobrou, tá? Mas, a princípio, eu tenho 400 ml de água, tá? Um pouquinho menos, gente, uns 390 ml de água, tá bom? Então, vou colocar uma quantidade, vou dar uma misturadinha e já vou colocar aqui a farinha de trigo também sem fermento,
Pronto. Então, aqui também é que eu vou usar pra medir a farinha de trigo. Vou voltar a pegar a xícara aqui, tá? Vou usar a xícara de 200 ml, tá? Pra ficar mais fácil pra vocês. Então, vou colocando a farinha de trigo aos pouquinhos também, tá? Aqui, então, eu já tenho uma xícara. Uma. Duas. Três. Eu vou misturar aqui 3 xícaras de farinha de... desculpa, gente. 3 xícaras de farinha de trigo por enquanto, tá? E aí, gente, conforme vai ficando mais difícil de mexer, eu vou pegar uma colher e depois mão na massa, tá? Ó. Então, por enquanto eu vou usar a colher, né? Meus amores, agora eu vou colocar mais uma xícara, então vai me virar as 4, né? E mão na massa, gente. Agora não tem jeito, tá? Então é mão na massa mesmo. Vou colocar aqui mais um pouquinho de água. Já vou colocar mais uma xícara de farinha de trigo. Então, eu tenho 5 xícaras de farinha de trigo, né? Mais um pouquinho de água. Meus amores, a receita completa, gente, vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Ó, meus amores, vou colocar mais uma xícara de farinha de trigo. Tá bom? Então, 6, né, ó? 6 xícaras de farinha de trigo, tá? E aí, se ficar ruim pra mexer na bacia, é só transferir pra mesa, né? Pra bancada, onde você tá acostumado já a fazer seus pão. Aqui, meus amores, eu vou transferir pra mesa pra ficar mais fácil de sovar essa massa. E agora, gente, eu vou sovando aos pouquinhos, tá? Vou colocar aqui mais trigo, então eu tinha colocado 6, né? Vou pegar aqui, ó, mais uma xícara, mas não vou colocar tudo de uma vez. Vou colocar aos pouquinhos, tá? E aí, vou ver aqui a quantidade que eu vou estar utilizando pra poder falar pra vocês, tá? E agora, meus amores, é mão na massa. Então, aqui, meus amores, eu vou sovando aos pouquinhos e misturando aqui essa farinha de trigo que eu coloquei na xícara, tá? Pronto, meus amores, ó, já tá pronto, tá? Vou passar só um pouquinho de óleo aqui, gente, na mesa, pra depois a massa não grudar na bacia, tá? Fica mais fácil depois que crescer, eu estar tirando da bacia, certo? Ó, mas então é isso, ó, vocês percebam que a massa ainda fica mole. E é assim mesmo, tá? Aqui, meus amores, né, eu vou colocar na bacia, tá? Vou deixar crescer, dobrar de volume, mais ou menos, tá? Vou agora, gente, pegar uma sacolinha, cobrir, tá? Eu gosto sempre de colocar sacolinha, porque a massa não fica... ela não endurece, né? Ela fica sempre úmida.
Então, eu coloco sempre uma sacolinha, tá? E é isso, gente. Então, agora é aguardar, né? Crescer. E aí, eu volto mostrando pra vocês aí, né? Como que eu vou enrolar esse pão. Meus amores, já dobrou, gente, de tamanho. Olha só como que cresceu, meus amores. Quase que triplicou, né? Então, agora, gente, ó, como tá molinho, eu vou passar um pouquinho de farinha de trigo aqui na mesa, tá? Pra não grudar. Ó, passo um pouquinho de farinha de trigo na mesa pra não grudar, né? Vou dividir essa massa, meus amores, em duas partes, tá? Então, eu venho aqui, ó, e divido, tá? Se você resolver fazer pra vender essa massa, você tem que pesar todos os ingredientes. Aqui a quantidade de massa também você pesa, tá? Pra ficar os dois pães iguais, tá bom? Vou reservar essa aqui e vou enrolar esse. Vou pegar agora a forma. Aqui, meus amores, ó, eu tenho duas formas de pão. Vou deixar a medida dessa forma aqui pra vocês na descrição do vídeo. Passei margarina. Agora eu vou passar um pouquinho de farinha de trigo. Vou untar ela, tá? Com farinha de trigo. E vou, gente, estar colocando o pão aqui nessa forma, tá? Ó, tá? Já passei farinha de trigo. Agora aqui, meus amores, é só enrolar, ó. Bom, deixa eu colocar essa farinha de trigo aqui um pouquinho mais. Então, agora eu faço dessa forma, ó. Deixo meio compridinho, né? Pra poder enrolar. Pode usar, meus amores, o rolinho, ó, pra dar uma esticadinha, tá? Ó, gente, então eu vou esticar essa massa. Não aperto muito, porque essa massa ela é bem molinha, tá? Ó, vou dar uma leve esticada. Isso aqui, meus amores, é a batata, ó, tá? Os pedacinhos que ficam por cima não tem problema, tá? Então tá, vou esticar aqui essa massa, pronto, já está bom. E agora eu vou enrolar, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, ó. Ó, né, estiquei ela certinho e agora eu enrolo, tá? Ó, vem enrolando. Muito fácil, meus amores, ó, tá? Se você não quiser, não precisa passar o rolinho não, tá? Vai esticando com a mão mesmo, porque essa massa, ela é molinha, certo? Ó. Então, aqui, meus amores, agora eu vou colocar na forma, ó. E agora, eu não vou deixar, gente, crescer muito, tá? Mas pra ficar mais fácil, eu vou enrolar o outro pão, aí depois, quando tiver crescido os dois, eu volto aqui mostrar pra vocês como que ficou, tá bom? Oi, meus amores, mostrando pra vocês aqui, gente, ó, quanto que eu deixo o pão crescer, tá? Ó. E olha só como que eles ficaram. Lindos, maravilhosos, meus amores. Agora, eu vou ligar o forno. Já liguei, na verdade, tá? E vou colocar assar, minha gente. Tá bom? Porque daí, lá no forno, quentinho, ele já termina de crescer e assa. Tá bom? Aqui já assou o pão. Baixou, gente, um pouquinho. Porque eu abri o forno antes dele assar, tá? Mas ficou assim. Meus amores, o pão já esfriou, gente. Igual eu falei pra vocês, ele baixou, meus amores, tá? Eu acabei abrindo o forno e ele deu uma murchada enquanto estava assando ainda, tá? Então, não abra o forno, meus amores, enquanto vocês estiverem assando o pão, tá? Mas não tem problema não, ó. Deu certo, ficou fofinho, dá pra vocês verem. Agora, eu vou cortar aqui, gente, ó, um pedaço pra mostrar pra vocês dessa maravilha, meus amores, desse pão. Olha só, gente, ó, olha esse pão, meus amores, simplesmente perfeito, meus amores, maravilhoso, né? Então é isso, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve se não for inscrito, compartilha, tá bom? Deixa também seu comentário aqui pra mim, que vai estar me ajudando bastante. E assim o YouTube entende que você gosta aí das minhas receitas, que eu estou conseguindo te ajudar de alguma forma, tá bom? E aí, se vocês quiserem fazer para vender, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar uma sugestão de venda para você, tá bom? Então, dá uma olhadinha lá, tá?
que eu vou deixar uma sugestão de venda para você, caso você queira trabalhar com vendas, tá bom? E convido você também a estar indo no canal aqui, vendo meus outros vídeos, tem bastante receita econômica, prática e rápida para você também, tá? Com sugestão de venda, meus amores. Então é isso, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!